Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de outubro de 2025. A Ucrânia interrompe o avanço russo em Kupiansk e ataques a gasodutos russos. Vamos tratar desses dois temas, mas antes eu quero convidar você que não é inscrito para inscrever-se no canal, porque aqui você vai ver a verdade. Aqui só divulga se é verdade, é o canal da verdade, eu conto com vocês. E conto também a todos que estão assistindo que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, distribuam, recomendem para que mais pessoas tenham a chance de assistir a verdade e também, quem sabe, vão se inscrever porque gostam de ver a verdade. Todos vão ter essa oportunidade. E façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. A operação espetacular das forças especiais ucranianas na região de Kupiansk colocaram os russos a fugir de uma maneira desordenada do campo de batalha ali na linha de frente de Kupiansk. As forças de operações especiais ucranianas interromperam esse avanço que elas estavam tentando para romper a defesa ucraniana e poder ocupar o território na direção de Kupiansk. A cidade de Kupiansk, que fica em Kharkiv, é o objetivo deles, né? O centro de imprensa das forças de operações especiais ucranianas relatou as ações bem-sucedidas dos operadores do 8º Regimento de Operações Especiais. Então, lá estava o 8º Regimento de Tropas Especiais. Como foi observado na região de Kupiansk, soldados do 8º Regimento, separado das Forças de Operações Especiais ucranianas, impediram os russos de avançar com suas ações. Eles interromperam, eles inviabilizaram todas as tentativas de avanço e de manobras dos russos. Eles usaram para isso drones de ataque FPV. Os combatentes ucranianos empurraram os russos para dentro de prédios por causa da sua ação. Não, eles não estavam, falei em prédios, eles não estavam no centro da cidade de Kupiansk, nem nada assim. É fora. É que a região lá também é uma região que tem casas, edificações, né, fora da cidade. E como você viaja aqui, você vê em muitas estradas, construções, aglomerados de casas, de prédios, pequenos prédios, lá também tem isso. Então eles estavam numa região onde tinham casas próximas a Kupiansk, claro, né, porque a linha de defesa de Kupiansk é próxima à cidade, com uma maioria dos combates acontecem próximos aos alvos principais, mas eles empurraram eles por causa do ataque, ou melhor, do contra-ataque ucraniano que fizeram em cima dessa ofensiva da Rússia, empurraram eles para dentro dessas edificações. E aí eles limparam esses prédios daí com drones, né? E com infantaria vindo, os drones apoiando, mandavam os drones na frente e depois vinham para fazer prisioneiros os que sobraram ou eliminar aqueles que continuariam resistindo, né? Então, muitos russos foram mortos nessa operação e muitos russos que não conseguiram fugir foram feitos prisioneiros e que optaram por não lutar, né? Segundo essas informações recebidas. O elemento-chave continua sendo da Ucrânia, na minha opinião, a capacidade que a Ucrânia está tendo desde o início dessa segunda fase dessa guerra criminosa movida por Vladimir Putin, é a capacidade dos ucranianos de resistir, enfraquecer metodologicamente, em vez de desferir um único golpe devastador que poderia dar certo ou não dar certo, e a Ucrânia ter muitas baixas, ou seja, ela está comendo pelas bordas, como se diz, e está tendo na gíria, né? E está tendo sucesso. E o sucesso está se acumulando gradualmente para o lado ucraniano, que está reconquistando, retomando territórios. Às vezes eles recuam, deixam o inimigo entrar, mas logo em seguida, quando não, assim no mesmo dia, na mesma hora, alguns dias depois, ou semanas, como aconteceu em Dnipropetrovsk, eles acabam empurrando o inimigo de volta, como aconteceu essa vez agora, e limparam eles. Aconteceu agora, desse fim de semana para cá, que eu já relatei, do fim de semana passado, perdão, para cá, que já empurraram os criminosos russos para fora. Esta situação, ela demonstra muito, na minha opinião, a resiliência das tropas ucranianas quanto à disposição do Kremlin, também em aceitar perdas significativas.
essa estratégia do Kremlin de sacrificar todo mundo, não importa a qualquer custo, desde que avance. Só que eles avance e consolide, fique lá e rompa as defesas ucranianas. Só que eles não estão conseguindo isso. Eles avançam, sem dúvida nenhuma, mas tem perdas muito grandes, perdas significativas, ou seja, morrem muitos russos. As tropas russas entrincheiradas também, perto do rio Oskil, né? Eles têm ali uma cabeça de ponte também, então têm procurado avançar há vários meses e não conseguem sair dali. Às vezes quando avanços muito lentos, mas depois tem que voltar correndo, tocados pelos ucranianos. Eles estão tentando concentrar forças em outros setores da frente de Kupiansk, que permanece essa cidade de Kupiansk estrategicamente importante graças à linha ferroviária, que permite que as unidades ucranianas se reabasteçam via Kharkiv, indo inclusive na direção do leste da Ucrânia. No início de setembro, tropas russas tentaram contornar posições ucranianas na periferia norte da cidade por meio de uma rede subterrânea de gasodutos sob o rio Oskil. As forças ucranianas destruíram o oleoduto, mataram, capturaram dezenas de soldados russos e muitos dos soldados russos ficaram intoxicados e vieram a falecer. Por quê? Por causa do gás, do resíduo de gás que ficou. Eles não suportaram o que eles tiveram, a ingestão de gás que eles tiveram quando entraram dentro do túnel. Mas quando a Ucrânia descobriu que eles estavam lá, mandou bala, mandou drones destruir, assim como a artilharia destruiu o gasoduto. Então, a Rússia já teve diversas experiências nesse sentido, mas sempre volta a cometer o mesmo erro. Enquanto isso, ataques devastadores podem acontecer da Ucrânia em 17 principais gasodutos da Rússia. Isso foi debatido num programa na televisão aberta ucraniana sobre essa guerra. E o país aí, da Rússia, ficaria muito sem energia e sem aquecimento, né? Eles estão discutindo da capacidade que a Ucrânia já tem, independente dos mísseis Tomahawk ou outros quaisquer mísseis que venham somar ao arsenal ucraniano. Eles estavam discutindo o centro de transmissão de gás de Yamal. Fornece gás para as regiões centrais da Rússia, incluindo Moscou e a região circundante e outras regiões também. Ou seja, são 17 principais gasodutos que se alimentam ali dentro desse Yamal, nesse gasoduto central, uma coisa muito grande. E um ataque a esta instalação, que acho que não está fora, são especialistas que estavam discutindo na TV, num debate, e um ataque a esta instalação pode deixar, ou poderia, né, ou poderá deixar o país criminoso que está agredindo a Ucrânia sem aquecimento e eletricidade. E o diretor de programas de energia do centro Rasumkov, chamado Volodymyr Omelchenko, ele declarou isso, que a Ucrânia, ele acredita que deverá atacar, porque ela não precisa atacar a cidade de Moscou para eles ficarem sem energia. É só atacar essa estação que alimenta outras 17 regiões, ou seja, ela ia fazer um grande apagão, não só em Moscou, mas em toda a Rússia. E segundo ele mesmo falou no programa, aí em torno de 17 gasodutos principais convergem para lá. E ele diz, palavras dele agora, que ele falou no debate, que eu vou replicar aqui para vocês. Se esse centro de transporte de gás for atingido, tanto Moscou quanto as regiões centrais da Rússia serão forçadas a implementar restrições muito rígidas, no mínimo em eletricidade e aquecimento. Ele observou, né? E o Melchikov também declarou que na Rússia 70% de toda a produção de eletricidade e calor depende de gás natural. Ou seja, eles usam gás natural para gerar eletricidade. Então, é importante notar que o ataque de drones ucranianos às refinarias de petróleo russas, além de fazerem a escassez de combustível dentro da própria Rússia, causou um forte aumento para parar as exportações de petróleo bruto do país agressor e um forte aumento no corte, né? No corte de exportação, e também faltou combustível dentro da Rússia. Está faltando ainda, não é faltou. Está faltando já muitas semanas que isso acontece. E só este ano drones ucranianos atingiram mais de um terço das principais
refinarias de petróleo da Rússia, né? E a Ucrânia é capaz de causar um apagão em Moscou, eu não tenho dúvida disso, né? E isso está, o Volodymyr Zelensky, o líder ucraniano, falou o seguinte: olha, a Rússia que não tenha dúvidas, se ela fizer um apagão em Kiev, nós contra-atacaremos e faremos um apagão em Moscou. Ele já avisou. Então vamos ver como é que o ditador vai se comportar. Ele já bombardeou algumas estações de eletricidade com sucesso, mas tiveram impacto, é claro, mas em algumas regiões, no oeste da Ucrânia, inclusive, mas nada na capital ainda, e a Ucrânia já deu a contrapartida também. Bombardeou também estações de energia elétrica lá na Rússia também, causando apagões também, né? E um dos mais recentes foi em Belgorod, ali, região próxima à Ucrânia. Então, e a vantagem é que não precisa atacar a Rússia, que é o local mais bem defendido em defesa aérea. Se não é o mais bem defendido, é onde está o maior número de baterias antiaéreas, né? Eu não digo que é o mais bem defendido, porque seguidos os ucranianos estão lá aparecendo, acontecem explosões e incêndio nas cidades, né? E além do Flamingo, né, que pode voar a 3.000 quilômetros, tem o Neptune também, que era marítimo, mas agora é marítimo, e eles adaptaram também uma outra versão para atingir objetivos em terra que voa a 1.000 quilômetros, entre outras opções que poderão existir. Então, os russos terão que inventar algo, mudar de lugar, equilibrar o sistema e assim por diante. Acho que não vão conseguir, não dá tempo para fazer nada disso. Portanto, mesmo em Moscou, se isso acontecer, vai ser implementado cortes de energia, e que seria um ponto muito interessante na guerra, e o que enfraqueceria a posição do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, conto com você, aqui você viu a verdade. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais, é muito importante, recomendem o vídeo, e também eu peço a vocês que façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.